Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Marcos Tulli aqui para mais uma aulinha. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre polinômio, funções polinomiais, só introdução básica para que nas próximas aulas a gente possa entrar mais a fundo nos exercícios, né? E nos conteúdos. Só trazendo a introdução básica aqui sobre o assunto, deixa eu só selecionar para eu poder escrever. Na resolução de problemas, é muito comum ocorrer em situações em que a leitura e a compreensão do enunciado nos leva a formular expressões que nos permitam depois a resolução do problema, né? Por meio de uma equação oriunda de expressões obtidas, né? Imagine, por exemplo, que a gente tem determinados problemas, os enunciados levam as seguintes configurações e dimensões, né? Vamos supor, a gente tem aqui uma figura retangular, né? Onde você sabe aqui, por exemplo, que o lado aqui é x, né? Então aqui também seria x, esse lado é x mais 3, então esse lado aqui também é x mais 3, né? Então vamos supor que você tenha a dimensão, sei lá, que isso aqui é um terreno retangular e você sabe que a pessoa usou 1000 metros de cerca, né? Qual que é o tamanho de x, né? O tamanho dos lados, né? Então você pode pegar, né? Você sabe calcular o perímetro de uma figura retangular, né? Vai ser x aqui, x mais 3 aqui, x mais 3 aqui, soma tudo igual a 1000, resolve e você encontra o valor de 1000, né? Então, você tem que essas expressões aparecem naturalmente nas nossas problemáticas, né? Tá até aqui, né? A primeira figura é uma região retangular de dimensões x, x mais 3, cujo perímetro é indicado por essa expressão aqui, né? Vamos trazer aqui. Então, o perímetro está aqui, ó. Você tem x mais x, né? 2x e 2 vezes x mais 3, né? Que seria x mais 3 mais x mais 3, né? Ou agrupando os termos semelhantes, né? Faz a distributiva aqui, né? 2x mais 2x, 4x, né? E 2 vezes 3, 6. Se a gente quisesse determinar, por exemplo, qual que é a área, né? Sabendo aqui que você tem um terreno de 10 metros quadrados, né? Qual que é o tamanho de x, né? Então, se você quisesse calcular a área da figura retangular, é x vezes x mais 3, né? Igual a 10, você descobriria o valor de x, né? Ok? Ou se você também fazer a distributiva, você tem uma equação de segundo grau, né? A segunda figura é um cubo cujas arestas aqui são x, né? E a área total vai ser indicada por x vezes x, a área total, né, que vai ser x vezes x, né, que seria o volume, né, se eu quisesse, né, como é expresso aqui. A área total fica 6x ao quadrado, né, que seria a soma de cada face, né, lembrando que a gente tem aqui a base, né, uma, o topo, duas, e as 4 laterais, né. Se você somar todas essas faces, né, você tem 6 faces, e a área de cada face é x ao quadrado, então por isso que aparece 6x ao quadrado, ok? O volume, basta pegar a base, né, a área da base vezes a altura, x ao cubo. Então você pode relacionar tudo isso aqui com isso daqui, que é o que a gente vai chamar agora de polinômios, né? A terceira figura é um outro cubo de aresta x mais 2, cuja sua área total está aqui, né? Mesma ideia, né? Só muda aqui, em vez de ser x é x mais 2, você pode calcular a área, volume, né? E tudo, né? Tudo dependendo de x e daquilo que é dado, né? Seja uma área, um volume, a medida de uma área de alguma face, né? Coisas nesse sentido, né? Então, naturalmente, os polinômios, eles aparecem nos nossos problemas, tá? Então, nesse módulo, a gente vai estar estudando um pouquinho sobre essas ideias, né? Vou trazer aqui a definição, então, da expressão polinomial ou de polinômio de várias variáveis, né? Nesse módulo, a gente vai estar estudando polinômios, né? E vocês vão ver que sempre vai estar aparecendo aqui complexo, né? No próximo módulo, que vai ser o último, a gente vai estar estudando também um pouquinho sobre números complexos, né? Que até então a gente sempre estudou tudo no conjunto dos números reais, né? Mas vocês vão ver que aqui já vai estar escrito complexo, que tudo que a gente vai fazer funciona também para os números complexos que a gente ainda vai estudar no próximo módulo, tá bom? Então a gente vai chamar de expressão polinomial ou polinômio da variável complexa, né? Poderia chamar polinômio da variável real x, toda expressão da forma. Aqui ficou meio ruim a imagem, mas é um AN, né? Aqui é um índice n, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais a n menos 2, x elevado a n menos 2, mais 3 pontinhos, a x2, aqui o índice, né? X ao quadrado, a1, x, a0, né? Em que de AN até A0 a gente são números complexos, né? Em geral, desde o primeiro, do segundo ano, vocês sempre trabalharam com coeficientes reais, né? Mas vocês vão ver até o fim do ano aqui no terceiro que isso daqui também, os coeficientes podem ser números complexos, né? Ok? O n é um número inteiro positivo nulo, né? Ou seja, esse índice aqui, né, é um número inteiro positivo ou nulo, né? O maior expoente de x com coeficiente não nulo vai ser o grau da expressão. Por exemplo, se o AN aqui for diferente de zero, né,
Então, o grau desse polinômio vai ser n, né? Se, por exemplo, o an for zero, então o maior grau vai ser o n-1 se ele não for zero, e você vai ter um polinômio de grau n-1 e assim sucessivamente. Por exemplo, aqui, ó, se você tem essas expressões 4x mais 6, isso aqui vocês estudaram no primeiro ano, né? Um polinômio de grau 1, né? Ou de primeiro grau. Se você pega x ao quadrado mais 3x, é um polinômio de segundo grau, ok? X ao cubo, você tem um polinômio de grau 3. E aqui, por exemplo, você tem um polinômio de grau 2. Está vendo aqui que apareceu essa coisa esquisita que talvez vocês não estejam acostumados, né? Que é 1 menos i, onde esse i é um número complexo, né? A gente vai ver que é a unidade imaginária aí no futuro, né? Mas os coeficientes aqui podem ser tanto os números reais como números complexos, que vão envolver o izinho aqui, que é a unidade imaginária, ok? Então você tem aí a definição de um polinômio, né? Polinômio, ok? E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos de coisas que não são polinômios, né? Para você não se confundir. Pela definição, né? Lembrando aqui que os coeficientes são números complexos denominados coeficientes. Por exemplo, ó, na definição, não são expressões polinomiais o quê? Por exemplo, o coeficiente aqui ele tem que ser um número inteiro positivo, certo? Um número inteiro. Então, n é um número inteiro positivo. Você tem aqui, ó, x elevado a menos 2, 3 elevado a x a menos 1, mais 1. O expoente não pode ser negativo, né? Tem que ser um inteiro positivo, né? Apesar desses menos 2 e menos 1 serem números inteiros, são inteiros negativos, né? Então, isso aqui não caracteriza expressões polinomiais, ok? O coeficiente aqui tem que ser um número inteiro positivo, ok? Aqui, novamente, aqui você tem um x ao cubo, perfeito, é um inteiro positivo, só que aqui embaixo, não se deixe enganar, né? 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que x elevado a menos 2. Então, você está com... Lembrando aqui, ó, que está x elevado ao n, né? Então, às vezes, você vai ter que fazer uma manipulação algébrica para deixar a coisa mais clara. Aqui é a mesma coisa, x elevado a menos 1. Então, você está com x elevado a um expoente inteiro, só que não é positivo, é negativo. Então, não é uma expressão que indica um polinômio, ok? Da mesma forma que você tem x elevado a 2 terços, x elevado a meio. Então, não são números inteiros positivos, né? Esse aqui é um número racional. Então, não encaixa também aqui na nossa definição. E também, se tiver alguma coisa radical, né? Raiz cúbica, raiz quadrada, também não encaixa na nossa definição aqui de expressão polinomial ou polinômio, ok? Então, para ser polinômio, basicamente, coeficiente não importa, é qualquer número real ou complexo, você vai ter que olhar sempre para o coeficiente de x, né? Se você olha toda aquela expressão e tem algum coeficiente que é um número inteiro não positivo, ou seja, negativo, radical, elevado à fração, isso não vai ser polinômio, ok? Essa expressão não vai indicar um polinômio. Certinho? Então, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho da função polinomial, né? Nós estávamos vendo expressões, né? Que são aquelas notações ali que a gente tem x, os coeficientes e algum número inteiro positivo elevado. Agora a função polinomial, quando a gente fala de função, vai aparecer o f de x, né? Vai ter uma relação entre dois conjuntos, o domínio, o contradomínio, ou a imagem e por aí vai, né? Aqui as funções complexas, lembrando que a gente vai falar ainda do conjunto dos números complexos, pode pensar em tudo reais aqui, né? As funções reais, né, ou complexas, que é um pouquinho mais abrangente, você tem que levar um número complexo e um número complexo, né? São definidas por expressões polinomiais, que é o que a gente viu anteriormente, né? São denominadas funções exponenciais. Então, qual que é a diferença da expressão para a função? É que aparece um f de x igual àquele polinômio. Isso caracteriza a função, que aí você está definindo uma relação entre dois conjuntos, ok? Por exemplo, aqui ó, no item 1 a gente tem uma função do primeiro grau, agora uma função f de x. Se eu apagar aqui o f de x, o igual fica 2x menos 1. Fica uma expressão polinomial, ok? Percebeu a diferença? Então, quando você aparece com f de x igual, você está relacionando o conjunto, né? Lá no domínio com os elementos lá da imagem ou contradomínio. G de x igual a 3x² menos 2x menos 1. Função polinomial de grau 2. Essa daqui é função de grau 3. Por quê? Porque o maior expoente de x aqui é 3, certo? E o coeficiente não nulo, aqui o coeficiente é 1. Veja que é um inteiro positivo, então é um polinômio, ok? Aqui você tem x à quarta, que é o maior grau, polinômio de grau 4. Não tem problema o i estar multiplicando aqui, que é a unidade imaginária, né? O coeficiente pode ser qualquer número real, fração, raiz, qualquer coisa, até o i, né, que é a unidade imaginária, que é um número complexo, né? Ok?
Então, toda função definida com f de x igual a um polinômio, né, uma expressão polinomial, isso a gente chama de função polinomial, ok? Percebeu a diferença? Então, sem o f de x igual é apenas uma expressão, é um polinômio, né? Agora, uma função, você tem a relação entre conjuntos ali estabelecida, né? Que vai ser dada por essa expressão. Para todo x complexo é denominado uma função polinomial de grau n, aqui é o que vai ser o maior grau, né? O índice aqui do x, em que n é um inteiro positivo ou nulo, não tem problema ser zero, né? E o an tem que ser diferente de zero, né? Para ser o maior grau, né? Se o grau da função for zero, então significa que a função vai ser constante, né? Com a zero diferente de zero. Por exemplo, f de x igual a 5, né? A gente estuda lá no primeiro ano. É uma função constante, né? Tá vendo? O a0 é zero. E o grau dessa função é zero, ok? Falar de função de grau zero é diferente do polinômio nulo, que a gente vai ver agora, certo? Polinômio nulo vai ser isso aqui igual a zero, né? O número zero, não tem nada. Quando tiver aqui um número, aí a gente vai ter uma função polinomial de grau zero, ok? Vamos ver aqui mais exemplos. Vou trazer aqui para vocês. Então, polinômio, ó. A cada função polinomial a gente associa um único polinômio à expressão polinomial e vice-versa, de forma que não há confusão quando a gente nos refere a esses elementos. Por exemplo, ó, p de x igual a 5, que é um polinômio de grau zero, ok? Grau zero porque não tem x. Sempre que não tiver x, fosse uma constante, o polinômio é de grau zero, constante. Função constante, toda função constante é de grau zero, né? Inclusive, aqui o que eu falei, né? Depois eu estou refletindo aqui enquanto eu estou gravando. Mesmo se for zero, a gente vai ter uma função constante, que seria o x igual a zero, é o eixo x, né? São todos os pontos ali, né? Perdão, o eixo y, né? X igual a zero, né? São todos os pontos que para todo x o y é zero, né? Lá na imagem, né? Então a imagem sempre é zero. Então se torna o eixo y. P de x igual a 2x mais 1 é o polinômio de grau 1, e aqui você tem um polinômio de grau 2, tranquilo? Aí o polinômio identicamente nulo, né? A gente vai ter que, quando todos os coeficientes, inclusive o a0 aqui, né, quando ele é constante, forem todos zeros, então a gente chama de polinômio identicamente nulo, né? Todo mundo for zero, todos os coeficientes, então vai ser apenas o zero, né? Então isso é o polinômio identicamente nulo, ok? E aí a gente tem, por fim, uma relação entre o p de x e um número real, alfa, né? Que vai ser o valor numérico do polinômio. Por exemplo, é quando você substitui o x lá, né? O valor aqui no polinômio, né? E o número que você se obtém substituindo o x por alfa, efetuando os cálculos necessários, a gente vai indicar por p de alfa, né? Então, esse p de alfa é o valor numérico do p de x para x igual a alfa, né? Só a definição mesmo para a gente poder finalizar. Aí eu trago aqui para vocês o que eu estou falando, ó. Por exemplo, ó, o valor numérico de p de x, você tem aqui a função polinomial, né? Pode ser f, p, q, qualquer letra, mas quando você coloca o igual, aí você tem uma função polinomial, né? P de x igual a 2x menos 3 mais 5. Para o x igual a 4, né, significa que você vai trocar tudo que tem x por 4 e fazer as continhas. Vai pegar 2, 4 ao quadrado, menos 3 vezes 4 mais 5. Fazendo os cálculos, você vai ter que o p de 4 é igual a 25. Então, relacionado ao x igual a 4, você tem lá na imagem o valor 25, ok? Que é o y lá, né? Quando a gente olha no plano cartesiano xy. Pega essa função do terceiro grau, né? Esse polinômio do terceiro grau. 4x ao cubo, menos 3x, menos 5, menos 10. Pega o valor de p de x igual a 3. Tudo que tem x você toca por 3, fazendo as continhas você vai chegar no 86. Então, esse é o valor numérico para x igual a 3, é 86. Lembrando que o x igual a 3 está no domínio e a imagem dele, né, o 86, né, que é o y. E aí você pode ir fazendo, né? Então, de modo geral, dado um polinômio, né, p de x igual a toda essa expressão, o valor numérico de p de x para x igual a alfa, vai lá e trocar tudo que tem x pelo alfa, né, o número que for dado, fazer as continhas. Soma tudo, o resultado disso é o p de alfa, ok? Aí tem uma observação lá que a gente usa muito no primeiro, no segundo ano, né? Que quando você acha um alfa, né, tal que a imagem é zero, o número alfa ele é denominado a raiz de p de x. Então o que é raiz? É o número que zera a função, né? Que na imagem aqui dá zero. Por exemplo, você pega esse polinômio do segundo grau, x ao quadrado menos 6x mais 8 e substitui 2, você fazendo as continhas aqui, você vai ver que vai dar zero. Então a gente fala que o 2 é raiz desse polinômio, ok? Para finalizar, dado um polinômio aqui, a gente vai fazer uma discussão. Ó, m² menos 1x ao cubo
mais m mais 1 vezes x quadrado menos x mais 4. O m é um número real, qualquer. Vamos discutir o grau. Se, por exemplo, você analisar só essa expressão aqui, ó, m quadrado menos 1, para quanto que isso aqui é zero? Resolvendo essa equação, você vai ter que o m tem que ser mais ou menos 1, ok? Essa daqui, quanto que isso daqui é zero, esse coeficiente, né? Lembrando que o coeficiente é tudo que está antes do x, né? Então, esse aqui é o coeficiente de x ao cubo, esse é o coeficiente de x quadrado, esse é o coeficiente de x, que é menos 1, e esse é o termo independente, que é o 4, ok? Então, aqui fazendo a continha também, você tem que o m é menos 1, né? Para m igual a menos 1, isso aqui é zero. Para m igual a mais ou menos 1, também é zero. Então, analisando, o que a gente pode inferir sobre isso? Se o m for diferente de menos 1 e 1, o grau desse polinômio ali, que eu marquei aqui, ele vai ser 3. Por quê? Porque se for diferente de mais ou menos 1, isso aqui vai ser diferente de zero. Então, o grau do polinômio ele é dado pelo índice, né, aqui de maior grau. Então, isso aqui não vai ser zero. O maior índice é 3, então o polinômio de grau 3, ok? Se o m for 1, vai ser de grau 2. Por quê? Porque vai zerar esse coeficiente aqui. Você vai ter 1 mais 1 aqui, 2. Então, você tem esse coeficiente diferente de zero e esse é o maior grau de x, então ele é de grau 2. E da mesma forma, se o x for menos 1, você vai zerar esse aqui, o x ao cubo, vai zerar o x ao quadrado, e aqui você vai ter m menos 1, vai sobrar só o menos x mais 4, que vai ser um polinômio de grau 1, né? Um polinômio de grau 1, ou uma função do primeiro grau, né? Então aí a gente tem essa análise, ok? Dependendo aqui dos coeficientes, a gente tem o grau do polinômio, tranquilo? Então essa era a pequena introdução que eu tinha para vocês, eu espero que tenha ficado claro, né? Sobre a diferença entre uma expressão polinomial, a função polinomial, a gente lembrou o conceito de raiz, o valor numérico de um polinômio e por aí vai, tá bom? É isso que eu tinha para vocês, um abraço e até a próxima.